Olá, amigos. Eu sou o Adilson Zanerato. Estamos aqui mais uma vez para te dar a segunda dica sobre funções no Excel. E hoje a função que eu vou te trazer é a função se, função extremamente usada nas nossas planilhas, nos nossos trabalhos, e que ela é uma mão na roda para resolvermos algumas questões, ok? Roda a vinheta. Então, amigos, hoje nós vamos tratar da função se. É uma função muito bacana e ela resolve um monte de problema da gente, ok? E a função se, ela é uma função condicional. Ela é uma função condicional. O que é uma função condicional? Ela sempre vai perguntar, ela vai fazer uma pergunta para a gente e nós vamos ter que responder alguma coisa para ela, ok? Qual é a pergunta que ela vai fazer? Ela vai fazer assim: caso ocorra uma determinada situação, faça isso. Se não for dessa maneira, faça aquilo. Entendeu? Bom, como é que funciona isso? Ele vai te questionar alguma coisa, né? É um raciocínio lógico que a gente tem que ter. Bom, eu tenho duas formas de condicional. A condicional simples, onde eu só tenho uma imposição, tá? E a condicional composta, onde que ela vai ter mais do que uma condição. Primeiro nós vamos tratar da condicional simples. E a condicional simples, nós vamos ver com um exemplo de uma planilha de aprovação ou reprovação de alunos. Inclusive, a planilha que eu vou trabalhar com vocês, ela é da primeira aula, da primeira dica, né, que foi feita sobre as funções soma, média, mínimo e máxima. Dá uma olhada no canal aí que você vai ver, ok? Vamos lá na planilha. A planilha é o seguinte: eu tenho lá um rol de notas, né, um nome de pessoas com um rol de notas do primeiro e do segundo bimestre e a média final das notas. Na situação, eu quero que venha aprovado ou reprovado. E qual é a condição que eu dou? Se o aluno recebeu no final uma nota maior ou igual a 5, ele está aprovado. Caso não tenha acontecido isso, caso a nota tenha sido menor do que 5, então o aluno está reprovado. Bom, eu tenho duas maneiras de colocar uma condicional, principalmente a condicional simples, né? Como é que eu faço? Eu posso usar o assistente de fórmula, que está aqui em cima, clico nele e ele vai me perguntar qual fórmula, né? Eu vou usar a se. E ele vem aqui, ele pede o teste lógico, caso esse teste seja verdadeiro e caso o valor fosse falso. Qual é o teste lógico? O que eu estou testando? A nota, ok? Concorda? Então, D4, se D4 for menor, perdão, maior, né? Se ela for maior ou igual a 5, então eu vou ter a aprovação. Vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Vamos botar isso em letra maiúscula, né? Aprovado. Caso isso não seja verdade, então ele vai ser reprovado. Ok? Veja que no assistente ele já me traz a resposta. Por quê? No caso do José Carlos, a nota dele foi 5. Então ele está no limiar. Se a nota é igual ou maior do que 5, ele está aprovado. Ok? É só dar o OK aqui que ele vai me trazer a resposta. Veja, se eu clicar no canto inferior direito da célula e arrastar para baixo, ele já vai trazer para mim para todas as outras células o mesmo valor. Veja que aqui, ó, no 4,45 o aluno foi reprovado, no 3,90 foi reprovado, porque esses valores são menores do que 5, tá? Uma coisa importante de você saber é o seguinte: o Excel ele vai sempre ler da esquerda para a direita. Então a primeira coisa aqui, por exemplo, ele leu aqui: se D4, que no caso aqui é a nota, for maior ou igual a 5, então aprovado. Ele já testou e já viu, opa, é igual a 5. Ele não vai mais passar para frente. Ele vai parar ali. Mas aqui no caso, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ele foi e leu a fórmula, né? Ele vai ler a fórmula. Se D10, que no caso é a nota aqui, ó, 3,90, né? Se D10 for menor ou igual, perdão, for maior ou igual a 5, tá aprovado. Bom, ela não é maior nem é igual a 5. Então qual é a outra possibilidade? Então ele foi reprovado. Tá joia?
Ele vai lendo da esquerda para a direita. Qual é a outra maneira de se fazer isso? É escrevendo a fórmula. E aí, gente, eu vou dar a sugestão para vocês de sempre fazer dessa maneira. Escreva. Se um dia tiver dúvida, alguma coisa assim, ou estiver começando a usar uma fórmula, use o assistente. Mas escrever a fórmula fixa na sua mente como é que o sistema funciona. E aí fica tudo muito mais fácil depois. Como é que eu começo a escrever? Eu escrevo igual se, abre parênteses. Qual é o valor que eu estou testando? E olha que ele ajuda aqui, ó. Teste lógico, valor ser verdadeiro e valor ser falso. O valor que eu estou testando é esse, o da nota. Se D4 for maior ou igual a 5, então, e aí o então você vai colocar o ponto e vírgula. E aí você vai falar para ele, se isso for maior ou igual a 5, faça o quê? Você vai escrever aprovado. Uma outra observação. Sempre quando uma resposta que eu vou buscar no Excel for um texto, eles têm que estar entre aspas, ok? E se caso isso não aconteça, se não, então vai ser reprovado. E fecha o parênteses. Amigos, eu fiz a mesmíssima coisa que o assistente de fórmulas fez, tá? A mesmíssima coisa, só que eu escrevi. Entenda que ele primeiro pede um teste lógico, que eu falei perguntando sobre a nota, e aí um ponto e vírgula fala: se isso ocorrer, então aprovado. Se não, é o outro ponto e vírgula, reprovado. Dou ok. E aí, se eu puxar aqui para baixo, vai dar a mesma situação, ok? Tranquilo com o condicional? Vamos agora então para o outro. O outro caso é o seguinte: quando a condicional é composta, então ela vai ter duas ou mais condições impostas, tá? E no nosso caso, eu vou tratar com uma folha de pagamento, o nosso teste. Como é que seria isso? A folha de pagamento eu tenho o valor, tenho pessoas com valor de salários e tenho uma tabela da previdência, tá? E ele está falando o seguinte, na tabela da previdência, quem recebe de 0 até R$ 2.000 vai ter descontado 6% do INSS. Quem recebe de 2001, R$ 2.000 e 1 centavos até 5.000, o valor do desconto é 7%. E quem tem o valor do seu salário de R$ 5.000 e 1 centavo até o infinito, 8%. Essa tabela é uma tabela inventada, tá, gente? Eu não sei se ela existe, não. Não existe, ok? Muito bem. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer a amarração? Nesse jeito é complicado fazer com o assistente de fórmula. Por isso que é bom saber fazer ela escrevendo. Vamos escrever. Eu tenho duas maneiras de escrever isso. Ou eu não uso a tabela, escrevo os valores, ok? Ou então eu uso a tabela. Usar a tabela é melhor, por quê? Porque se caso a tabela mude, os valores da tabela mudam, é só eu mudar na tabela. A folha vai voltar a funcionar normalmente. Se eu escrever os valores na função, caso a tabela mude, eu tenho que vir aqui e mudar a função toda. Imagina, nesse caso aqui são só três condições, mas eu poderia ter 200 condições e o Excel iria trabalhar com as 200 condições, tá ok? Bom, vamos fazer das duas formas para você ver. Primeiro, vamos lá, eu vou escrever os valores no lugar de usar a tabela. Bom, vamos lá. Igual se... O que eu estou testando? Eu vou testar o valor do salário. Se C4 for, aqui no caso vai ser menor, né? Menor ou igual a 2.000, então eu vou fazer o salário multiplicado por 6%. Ok? Beleza. Mas ele pode estar entre 2.000 e 5.000, não é? Então eu vou voltar e vou fazer novamente o se. Se, abro parênteses, o valor do salário for menor ou igual a 5.000, então eu vou fazer o salário vezes 7%. Ok? Bom, se tudo isso deu errado, é óbvio que o valor do salário é maior do que 5.000. E aí, então, eu faço assim, aí eu termino. Então, esse valor, que é o valor do salário, vezes 8%. E aí eu começo a fechar. Veja que eu fecho, a quantidade de parênteses que eu abrir vai ser a mesma quantidade que eu vou fechar. Tá ok? E dou ok.
Pronto, ele calculou. Olha só, ele viu que o valor do salário é 5.900, é maior do que 5.000, que foi o que eu escrevi. E ele calculou 472. Se eu botasse um valor aqui de salário de R$ 1.000, ele ia entender que é 6%, porque R$ 1.000 é menor do que 2.000. Perdão. Veja como é que funciona a, a, a fórmula. Ele vai ler da esquerda para a direita. Olha, nesse caso aqui, eu já estou com o salário lá do José de Abreu de R$ 1.000. Ele está falando assim: se C4, que é o salário, for menor ou igual a 2.000, então pegue C4 e multiplique por 6%. Ele já viu que o valor é menor do que 2.000. Ele não vai ler o resto da fórmula. Agora vamos imaginar assim, que o valor do salário aqui do José de Abreu fosse R$ 3.000. Ok? Então ele vai ler a fórmula lá. Ele vai ler assim: se o valor do salário for menor ou igual a 2.000, não, não é. Não é menor ou igual. Ele é maior do que 2.000. E ele já vai passar para o próximo sim, então. Se C4 for menor ou igual a 5.000, o valor de C4 é menor ou igual a 5.000, é 3.000. Então eu vou fazer aquilo que ele está mandando. C4 vezes 7%. E não ler o resto da fórmula. Agora, vamos imaginar então que o valor do salário dele é R$ 6.000, tá? Ele vai ler a fórmula do mesmo jeito, da esquerda para a direita. É menor do que 2.000? Não, vou passar para o próximo se. É menor do que 5.000? Não, então vou passar para o próximo. Ó, não tenho mais o próximo se. Então tudo que for maior do que 5.000 vai cair nessa fórmula. E aí ele vai usar a última situação. Entenderam, meus amigos? É bem tranquilo isso. Se eu fizer dessa maneira, eu posso clicar e arrastar, ok? Porque aí ele vai dar certinho. Mas como eu quero mostrar para vocês usando a tabela, aí como é que a gente vai fazer? Porque aí se eu mudar a tabela, eu não preciso mudar tudo. Vamos lá. Igual, se, abre parênteses, o valor que eu estou testando é o salário, né? Se o salário for menor ou igual, e aí aqui eu vou na tabela. Ah, pena que aqui a tabela mudou. Ela ficou... Vamos nós, vamos ver se agora ele vai aparecer. A fórmula muda. Deixa eu tirar essa tabela daqui. Ctrl X e vou botar a tabela aqui para baixo, tá ok? Ctrl V. Pronto. Olha lá. Igual se, abre parênteses, o valor do salário for menor ou igual, e aqui eu vou na tabela, a 2.000, que é o I11, então eu vou pegar o valor do salário e vou multiplicar pela alíquota de 6%, que é o J11, ok? E se isso não acontecer? Então eu vou para a segunda possibilidade. Se, abro parênteses, estou fazendo a mesmíssima coisa que eu fiz antes, só que antes eu coloquei o valor e agora eu estou apontando para a tabela, tá? Se o valor do salário for menor ou igual a 5.000, que no caso está aqui, então pegue o salário e multiplique por 7%, que é o valor da alíquota. Caso nada disso tenha acontecido, então eu vou multiplicar o salário por 8% e venho fechando. Opa, foi uma a mais. Dou Enter. Deu certinho, é a mesma coisa, tá? Funcionou direitinho. O único problema disso aqui todo é o seguinte: eu não posso arrastar do jeito que está. Porque se eu arrastar, veja bem, quando eu arrasto alguma coisa para baixo, ele vem trazendo valor. Então as linhas eu quero que traga para baixo também, porque eu quero ver depois do Armando, do Jair, da Maria da Silva e do Odete Alencar. Porém, na tabela, eu não quero que arraste, eu quero que a tabela seja fixa. E como é que eu faço isso? Funciona assim, ó. Eu vou clicar aqui, aí está aqui com a fórmula, né? A fórmula. Os que estão aqui dentro da folha de pagamento vão se manter, porque eu quero que ela pule para baixo. Mas tudo que vem da tabela da Previdência, eu quero travar. E como é que eu faço isso? Ó, por exemplo, o I11 está lá na tabela. Então eu clico em cima dele e dou um F4. Veja que criou dois cifrões entre a letra e o número da célula. A mesma coisa eu vou fazer com o J11. F4 nele. O I12 F4, o J12 o F4 e o J13 F4. Dou Enter, pronto, está travado. Agora eu posso puxar e arrastar para baixo, que vai dar certinho. Vamos ver aqui nesse último. Veja aqui, ó, o C8 é o salário, mas o I11 e o J11 está ligado aqui à tabela. Está igualzinho o de cima. E funcionou, tá ok?
Bom, aqui o total eu só botei só para efeito de mostrar, né? Isso aqui é o salário menos o valor que foi cobrado do INSS. E aqui é só eu puxar para baixo. A planilha está automatizada, de forma, quando eu faço segurando na própria tabela, eu posso mudar os valores da tabela, que a planilha de folha de pagamento vai continuar funcionando normal. E eu posso mudar os valores do salário, que o valor do INSS vai ser calculado normalmente. Então, está tudo funcionando automaticamente. E aí, gostaram? Foi muito difícil? Go! Foi nada, mas que fatile! Meus amigos, muito obrigado. Espero que tenha sido válida essa dica que eu estou dando para vocês. Se gostaram da nossa dica, por favor, dê um joinha, né, no vídeo, se inscrevam e cliquem no sininho para os próximos vídeos que vierem vocês ficarem sabendo, ok? Até a próxima, meus amigos.